Irmãos, agora eu vou ler 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade do Pai para ser apóstolo do Messias, e o irmão de Sostênes, ao povo do Pai que está em Corinto, aos santificados no Messias, o Emanuel, chamados para ser servos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Messias Emanuel, deles e nosso, a graça, vós outros, e a paz da parte do nosso Pai e do nosso Messias Emanuel. Sempre dou graças ao Pai, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada no Messias Emanuel, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho do Messias tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Messias Emanuel, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Messias Emanuel. Fiel é o Pai pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Messias Emanuel, o nosso Mestre. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Messias Emanuel, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu do Messias. Acaso o Messias está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças ao Pai, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crifos e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanás. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou o Messias para batizar, mas para ensinar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz no Messias. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos do poder do Pai, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou o Pai louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria do Pai o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aproveu o Pai salvar aos que creem pela loucura da pregação ou do ensino. Porque tanto os judeus pedem sinais, mas os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos ou ensinamos ao Messias crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ensinamos o Messias, o poder do Pai e sabedoria do Pai, porque a loucura do Pai é mais sábia do que os homens, e a fraqueza do Pai é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o Pai escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar-vos os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. O Pai escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Pai. Mas vós sois dele, no Messias, o qual se nos tornou da parte do Pai sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Pai. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho do Pai, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão o Messias Emanuel, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha
pregação ou ensino não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder do Pai. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria do Pai em mistério, outrora oculta, a qual o Pai preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Messias, o Emanuel, da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Pai tem preparado para aqueles que o amam, mas o Pai nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas do Pai. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas do Pai, ninguém as conhece, senão o Espírito do Pai. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do Pai, para que conheçamos o que pelo Pai nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito do Pai, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Pai que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Messias. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas se vocês quiserem continuar, que é muito bom quando a gente vê a diferença do ensinamento dos apóstolos, discípulos do nosso Mestre, que anunciavam a salvação, que é o nosso Messias, ao qual o Pai enviou, e aquele diz a diferença daqueles que encontram a verdade, que é espiritual e que vem do nosso Pai, que a gente encontra no nosso Mestre, no Messias Emanuel, e a diferença daqueles que não encontram a verdade. Então o problema tá, irmãos, em não obedecer à vontade do nosso Pai, porque o nosso Pai, ele pede para que a gente ouça o Filho dele, leia, aprenda dele, que ele foi humilde, manso. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar fazer a vontade do Pai. Porque o pecado do princípio foi a desobediência. Então, se a gente quer se tornar filho do Pai, a gente precisa voltar a obedecer ao Pai o que ele pediu. E o que ele pediu através do Filho dele. E aqui os apóstolos, eles foram levando, como o próprio Paulo falou, gratuitamente. Então, se a gente recebe de graça a gente passa. Mas é só até que vocês tenham um entendimento em si próprios, irmãos. Porque o intuito aqui é só mostrar a diferença do sistema religioso para o que está escrito na Escritura. Porque eles atam fardos pesados e botam em cima de vocês, porque eles querem as coisas do mundo, porque eles não conhecem o Pai, como está escrito aqui, eu li. E se vocês duvidam, então leiam também. Porque eu estou lendo aqui para vocês. Vejam se o que eu estou falando está escrito aqui ou não. Porque o que eu quero que vocês entendam é que o próprio mestre, ele falou a parábola do lavrador da terra, né? Que o pai, ele deu a terra. Só que eles não fizeram a vontade do pai. O pai mandava os servos, eles iam lá e matavam. E como eu disse para vocês, todo aquele que mata, pratica o mal, ele não procede do pai. E o que eles fizeram? Eles mataram o filho e pegaram a herança. A Bíblia que nós temos hoje
Foi eles que nos deram, irmãos. Por isso que eu falo que tem adulteração, que tem fermento. Porque eu quero que vocês entendam aqui que tem palavras que eles poderiam ter botado o sentido certo, mas que eles não colocaram. Como muitas vezes aqui aparece bispo, aparece profeta, que era para estar ancião. Às vezes aparece a palavra ancião. Então é isso que eu quero que vocês entendam e percebam. Que a gente está lendo como está aqui. Só que que nem eu digo para vocês. O nome do nosso mestre, o Pai enviou por Isaías, o profeta, e pelo anjo Gabriel a Maria. Em Mateus 1, 23, vocês encontram em Isaías 7,14. Eu obedeço o Pai, então eu escuto o que o Pai falou. E não o que os homens dizem. Porque a letra J, ela veio existir a partir de 1515, e mesmo que digam, mas o nome é Jesus. Esse é o nome ao qual apareceu a Constantino. Pesquisem a respeito de Constantino para vocês verem a marca que ele botou no escudo dele para ele receber, para ele conseguir vencer na guerra. Porque esse é o Deus da guerra do Velho Testamento. E o que nós estamos tentando mostrar para vocês é a diferença do joio e do trigo. Dos frutos, irmãos. Então entendo que tudo isso aqui que eu estou fazendo é por amor a vocês, para que vocês possam achar a porta estreita que leva à salvação, com o nosso Messias Emanuel. Então o meu intuito aqui, eu estou vindo aqui ler para mostrar para vocês a diferença dos apóstolos, os discípulos do nosso Messias, para a diferença desses homens que se botam hoje como guias, ao qual em Mateus 23, a partir do primeiro, ali do primeiro versículo, vocês vão ver, vocês leiam tudo. E só há um mestre, um guia, que é a cabeça do corpo, que é o nosso Messias Emanuel, ao qual a gente faz parte do corpo. Ele é o nosso mestre. E todos aqui que fizeram a vontade dele ensinaram ele. Paulo aqui mesmo ele falou: acaso fui eu que fui crucificado? Então eu quero que vocês entendam a diferença. Porque o intuito aqui, irmãos, é só a salvação e o reino. Busquem ler, busquem entender. Leiam o Apocalipse para vocês entenderem o porquê de toda mentira, de todo engano. Eles estão fazendo comércio. Se vocês verem lá em Apocalipse, tá lá que os mercadores eles vão chorar. Então, busquem enquanto é tempo, acordem. Porque o nosso intuito aqui não é tirar proveito de ninguém, muito pelo contrário, é anunciar a salvação. Ao qual muito em breve, irmãos, do jeito que andam as coisas, é como eu disse para vocês, há um lugar preparado pelo Pai. Mas para todo aquele que obedece o Pai, que busca conhecer Ele. Porque pelo que eu percebo, as pessoas, eu vou agradar. Eu vou na casa de Deus. Que é assim que a gente conhece Ele através do mundo, né? E a gente blasfema o nome dele todo dia, né? Aí a gente vai lá e descobre que é pai. Só que tem um porém, irmãos. A palavra padre, papa, é pai. Por isso que ele diz que todos os dias as pessoas blasfemam o nome dele. Então tá na hora de acordar, de buscar entender que eles estão tirando o lugar do nosso pai, se fazendo mestres e guias, mas eles não querem a salvação, anunciar o reino. Esses são aqueles que matam espiritualmente, irmãos. Porque o intuito deles é as coisas do mundo, eles não creem no Pai. Porque eles crescem no Pai e fizessem a vontade do Pai, é o amor ao Pai, é o próximo que eles deveriam estar fazendo. Ajudando, repartindo. Fazendo como Paulo diz, que quando a gente se reunir, que todos possam falar.
E não um falar e todo mundo ouvir. Então busquem ler, busquem entender, porque a salvação, ela veio através do Filho que veio do nosso Pai que está no céu, ao qual é filho do Pai e não de Davi, porque o próprio Davi falou, chamou ele de Senhor. Então busquem ler e busquem entender que o nosso Pai, se a gente bater, Ele abre pra gente. A gente pedir para Ele que Ele nos ajude a entender, Ele vai nos ajudar, irmãos. Tá bom? Um forte abraço a todos. E o intuito aqui é só que vocês encontrem a porta estreita que é o nosso Messias, o Emanuel. Um forte abraço a todos. Paz.